Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O tema de hoje é inimigos da oração eficaz. O tema de hoje é inimigos da oração eficaz. Então existe, eu pus o plural, né? Inimigos. Porque existe vários inimigos da oração eficaz. Deixa eu ler aqui alguns versículos, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Inimigos inimigos da oração eficaz. Inimigo da oração eficaz. Então diz aqui Paulo, na carta aos Efésios, ele disse o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Senhor, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, deixa eu botar aqui um. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora, o versículo 21 fala tudo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, é a tua palavra, é o teu evangelho, é a tua glória, é o teu segredo dado aos homens. Deus, usa minhas cordas vocais para abençoar todas as famílias que se encontram lá do outro lado. Famílias desesperadas, famílias angustiadas, famílias perplexas, famílias em dúvidas, famílias em crises, famílias com drogas, com álcool, famílias com homossexualismo, com lesbianismo, famílias com idolatria, família com feitiçarias, famílias com guerras, com brigas, famílias cheias de ciúmes e de contendas. Meu Deus, que o teu Espírito penetre o coração de cada uma delas. E aquela paz que Jesus disse: no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu te dou a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Obrigado, Deus. Saúde para todos, paz para todos, prosperidade para todos, em nome do Cristo ressuscitado. E o povo que Deus pôs lá do outro lado, digam todos amém, amém e amém. Igreja de Papai Deus, você que está me ouvindo aí pelas rádios, centenas, são muita nossa audiência, graças a Deus. São nossos programas que passam nessas rádios, né? Só mensagem e orações. Nós dedicamos nossas programações entre mensagens e orações. Mensagens e orações. Nós não temos atrativos
O Ministério Restituição não procura atrativos nem entreter pessoas. Nós vamos direto ao ponto, né? Como tem até um programa, né? Direto ao ponto, nós somos também desse, que nós vamos direto ao ponto. Então, nós não temos meias palavras para falar a verdade de Deus em Cristo Jesus. O tema de hoje é inimigos. Eu queria a tua participação, tá? Eu queria que você participasse. Vou puxar aqui os comentários e vou pedir para você que chegou aí, que está por aí pelo Facebook, principalmente, né? Participasse aí. Tem muita gente que escreveu mensagem, né? Que participasse da seguinte enquete. O nosso tema é inimigos da oração eficaz. O que você... Quais são os teus inimigos? O que te impede de ser uma mulher, um homem mais de oração? Eu sei que você já gosta de orar. Quais são os impedimentos que você tem na sua vida sobre a oração? O que às vezes você deixa de orar porque você está fazendo outra coisa? Quais são os teus inimigos? Eu vou chamar isso de inimigos da oração eficaz. Então você escreva aí. Eu coloquei aqui alguns, tem centenas, né, de inimigos, porque eu pus o tema inimigos. Eu poderia gastar no mínimo 6 meses falando sobre inimigos, plural, da oração eficaz. Eu poderia enumerar centenas deles. Centenas de inimigos que eu tenho. Aí alguém vai falar, a minha carne. Claro que a gente sabe que é a nossa carne. Que Jesus falou, a nossa carne, ela é fraca. Não foi isso que Jesus falou? Paulo falou, não confiamos na carne. Paulo falou, despojai-vos do velho homem que se corrompe. Então, a nossa natureza terrena, nossa natureza humana, ela não quer orar. Então você não vai dizer, a minha carne. Não. Claro que a nossa carne, nós sabemos que a nossa carne ela foi vendida ao pecado. Ela foi entregue. A Bíblia diz, Paulo diz que o Senhor encerrou o pecado na carne. Então está aqui em nós. Ele faz parte da nossa vida. Então, quais têm sido os teus inimigos que têm te impedido de orar mais? Não quero nem pensar que você não ore, né? Quero só dizer os que têm impedido de você orar mais. Por exemplo, o desânimo, o cansaço. Às vezes você chega tarde do trabalho, cansado, pegou trem, pegou metrô, andou, sabe, o dia todo no trabalho. Então, cansaço, né? O cansaço, o que mais? A preguiça. Eu estou cansado, eu tenho preguiça, né? Acredito que colocamos os afazeres domésticos à frente. Depois o cansaço bate e oramos pouco. Então a irmã Ana Maria está falando que é os afazeres, né? Os afazeres da casa, tá certo. Então você que tem aí uma opinião aí, você que já identificou, olha que bom que a irmã Ana Maria, ela identificou. Ela identificou. É bom quando você identifica, porque eu coloquei como inimigos. Inimigos da oração eficaz. O que é uma coisa eficaz? Eficaz é o que traz resultado. É o que não falha. Né? Então, se você sabe que você tem uma arma poderosa, que é a oração eficaz, e você também tem inimigos que vão tentar te parar para você não usar esta prática da oração eficaz. Então tem o desânimo, tem a preguiça, tem a pressa, né? A pressa. Então tem várias, como pode, né?
aqui eu li aqui com vocês o versículo 20 do capítulo 3 de Efésios. Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então nós já sabemos que Deus é poderoso. Quando eu abro a minha boca, eu estou falando com o Deus Todo-Poderoso. O Deus que lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26, diz assim, ó. Mateus 19, 26, olha o que ele disse. Olha o que ele disse aqui, ó. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, se você já compreendeu que para Deus tudo é possível, e a maneira de você se comunicar, eu me comunicar com Deus, só existe uma maneira de eu falar com Deus, é através das minhas orações. Se eu sou um cristão que eu não faço orações, eu não falo com Deus. Se eu não falo com Deus, eu não terei o sim e o amém de Deus. Eu não terei as respostas, porque eu não fiz perguntas, como que eu terei respostas? Fala, meu irmão Moisés Barreto, abençoado. Como que eu terei resposta? Então eu estou tentando entusiasmar a igreja do meu Deus para que ela não ceda aos inimigos da oração. Tem um inimigo poderosíssimo chamado incredulidade. Incredulidade. O que é uma oração de incredulidade? Jesus, aqui acho que é em Marcos capítulo 11, 24, vamos um pouquinho na frente. Marcos 11, aqui, versículo 22. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. A fé é em Deus. Não é de Santo Antônio, não é em São Benedito, São Jorge, Ogum, Oxóssi, nada disso. Isso são invenções dos seres humanos que inventam isso para substituir Deus, né? Então, 23. Porque, em verdade, vos afirmo, se alguém disser, ouça, ele está falando de oração. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, um dos piores inimigos que eu coloco como inimigo número 1 é uma oração feita sem fé, ou seja, sem acreditar. Tem gente que ora só de boca para fora, só para não dizer que... Só para as pessoas não falarem assim, ele não ora. Aquele irmão não ora. Aquela irmã não ora. Aquela igreja não ora. Aí eles oram, faz barulho, falam alto. A oração, tudo bem, a gente ora alto, ora baixo, não há problema. O problema é a intenção do meu coração. Porque aqui ele está dizendo, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, então ele está falando de oração. Se alguém falar alguma coisa, não é que a minha oração vai mover as coisas, a minha oração faz com que o mundo espiritual se mova a meu favor. Eu até coloquei, quando um homem trabalha, é o homem que está trabalhando. Mas quando o homem ora, o mundo espiritual trabalha para ele. O mundo espiritual trabalha para nós. Traz clientes. Você que tem um comércio, você que tem um negócio, você que vende alguma coisa, você tem que orar. Porque é o mundo espiritual que atrai. Eu me recordo que eu trabalhava aqui, pertinho aqui, no Vila Valqueire, daqui para lá é 10 minutos andando.
e não passava ninguém. Era uma pessoa aqui, outra lá, e eu com a minha barraca, trabalhei 15 anos na rua, e eu falava, Deus, eu vou trabalhar no deserto, mas espero que o Senhor, da mesma forma que o Senhor enviou o pão, e o Senhor enviou os cordonis lá para o deserto, lá, o Senhor envie para mim clientes que eu preciso de trazer o pão de cada dia para minha família. Tenho filhos para sustentar, tenho esposa, tenho casa, tenho responsabilidade. Então eu falava com o meu Deus. Eu falava com o meu Deus. Sabe, não tinha um dia que Deus não honrasse o meu trabalho. Fui trabalhar na Tijuca, fui trabalhar em Copacabana, fui trabalhar em Madureira, fui trabalhar na Sans Pena, fui trabalhar em Campo Grande, fui trabalhar em Vitória, no Espírito Santo, fui trabalhar em São Paulo, fui trabalhar em Minas Gerais, fui trabalhar. Já rodei esse planeta Terra, sempre Deus honrando minha vida. Sempre Deus honrando. Então, quando ele diz, se alguém disser, então eu estou falando sobre inimigos da oração. Então, existem inimigos, tem a preguiça, tem a pressa, tá todo mundo com pressa. Eu até critico esse tipo de oração de 30 segundos que foi absolvido por muita gente que diz que vive a graça de Deus. Isso é a oração do preguiçoso. A pessoa... Ontem teve o jogo, né? Acho que foi no Maracanã, não sei se foi no Maracanã. Quando eu cheguei em casa, ainda estava passando o jogo, eu não tenho TV que passa jogo, na minha casa não pega. Aí eu olhei no YouTube, aí eu olhei o estádio lotado. Falei, meu Deus, a igreja vazia e os estádios lotados. Aí eu me lembrei, foge um pouquinho aqui, mas só para você entender como é que está a terra, irmão. Como é que Deus pode honrar pessoas assim? Olha, em Romanos 1, no 23, ele diz assim, e mudaram a glória de Deus incorruptível por semelhança de imagem corruptível. 24, por isso Deus entregou, não, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Então, o que eu vi ontem, que eu vejo os estádios, as pessoas adorando, as pessoas deixam de congregar para elas ficarem adorando. Isso é um pecado muito grande que você está cometendo quando você troca o que é sólido por areia movediça. Tem muita gente se encharcando, calcando a areia movediça. Está afundando. Então eu falei, Deus, as pessoas não vêm para oração, as pessoas ficam em casa, uns ficam em casa e diz que são crentes, irmão. Não, diz que pode até ser crente, só não é cristão, né? Pode ser até crente. Para mim, não, por Deus do céu, eu digo isso há 39 anos. Eu digo isso e vou dizer, quem não gostar, que mude de canal, vá congregar no outro canto, vai para outro canto. Quem troca um culto por qualquer coisa, a não ser que for doença, família, necessário estar ali, cuidar da família, é outra coisa. Mas por jogo, por festinha, por parque, por reuniãozinha de cerveja, por favor. A Bíblia diz que, João falou, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é Jesus. Então, quando ele diz o amor do Pai, quer dizer, se eu amo o mundo, eu digo que eu tenho Jesus, mas eu não tenho Jesus. Eu não tenho. Eu só digo que eu tenho, mas eu não tenho. Porque se eu tivesse Jesus de verdade, eu o honraria. Eu não colocaria, eu já preguei isso, tem 3 milhões de mensagens. Quem ama mais o outro do que é Jesus,
não tem nada a ver com Jesus. Jesus falou, esse não é digno de mim. Ele ainda falou, quem ama o pai, a mãe, filho, neto, cachorro, gato, passarinho. Tem gente que troca o culto por qualquer coisa. Aí, na hora de orar, aí o que acontece? Não tem cara para olhar para Deus e falar, pedir, como se você pisa na bola com o teu pai, você que é filho, você que já não tem mais o pai, e você vai pedir, que depende do pai, vai pedir alguma coisa, você pisa na bola, tem um monte de filho que pisa na bola e depois vai, não tem nem coragem de falar com o pai, pai, me dá isso, não tem coragem, por isso que muitos deixaram de orar. Por isso que, vendo, olha um segredo sendo desvendado aqui. Muita gente deixa de orar porque estão servindo mais a carne, a criatura. Eu falei, meu Deus, quanta gente, Senhor. E um ingresso de 200 pau para cima. Eu falei, meu Deus, todo mundo diz que não tem dinheiro para dar dinheiro para a igreja, não tem dinheiro, tá ruim, pastor, tá ruim. Não tá ruim para eles. Como que para eles não tá ruim, para a gente tá ruim, irmãos? Para a gente que somos filhos do Deus Todo-Poderoso, você não fuma maconha, você não bebe cachaça, você não vai para boate, você não gasta dinheiro com prostituta, com um garoto de programa. Então, nosso dinheiro tem que sobrar. Para eles tá bom e para a gente tá ruim, por que tá ruim? Então, abençoados, então muita gente que não tem coragem, não oram, isso torna um inimigo, ou seja, o teu coração tá num ídolo. Olha, tem que ver lá o homem todo maquiado, cheio de tatuagem, o homem que fica lá fazendo assim, não te dá nenhum real, um gol que sai de um jogador daquele, você não ganha um centavo. Pelo contrário, você ganha catarata, você ganha problema na coluna, você ganha insônia, porque você fica vendo o jogo, ou vai pro clube lá, pro futebol, sai, aí vai pegar trem, depois vai trabalhar no outro dia de mau humor, aí perde o emprego, aí diz que é o diabo, aí vai para a igreja, quando tá sem emprego, sem nada, aí vai para a igreja, no instante eles acham a igreja, no instante, rápido eles acham a igreja. Então, abençoado, eu tenho coragem de falar, irmã Ana Maria, eu não vivo às custas de ninguém. Eu sou sustentado por Deus. Ninguém me sustenta. Sou sustentado por Deus. Deus que me sustenta. Então, quando você crê no sobrenatural, que Deus te chamou para fazer um trabalho, uma obra para Ele, e você pegou e garra, não quer saber. Quem fica com raiva, que fique, irmão. Já falei, pode ir. Não vou ficar mais na igreja. Não, pode ir. Eu não estou amarrando ninguém para ficar comigo. Ninguém. Se é contra a palavra, tem inimigos. Então você tem que identificar quais são os teus inimigos que te impedem de se relacionar com Deus. Sabe com um dos inimigos que impede das pessoas se relacionarem com Deus? É a pornografia. Muitos homens, principalmente, né, se agarram à pornografia. Cristãos, se agarram nisto. Aí o que acontece? A mente fica tomada dessas imagens. Pornografia. Sabe? É sexo, é peito, nádega, vendo sexo, ou um homem com mulher, e fica lá, fica olhando a mulher tira a roupa. Aí, como vai orar? Como vai orar? A mente está totalmente tomada de pornografia. Está doente. Está tomada. Eu acho que o irmão, o Marco está aí, tá? Eu estava falando até com ele, com o Elpidio. Falei, pô, tem um negócio aqui que entra no Facebook, poxa, que se a gente clica, só aparece mulher de biquíni, de peito de fora. Por quê, irmão? Aí acho que o Marco tirou do meu celular, tirou do meu Facebook. Acho que tirou, porque eu não vi mais do quadradinho lá. Eu falei, graças a Deus que Jesus arrancou daqui. Porque para o homem, é uma tentação.
Tá ali, clica, 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 clica. É uma tentação. E isto são inimigos. Um homem... Tirei, né? Ah, obrigado, irmão. Obrigado. Por isso que eu te amo, meu careca. Para o homem, isto se torna um inimigo. Porque a mente fica tomada dessas imagens. Imagens que não saem da cabeça. Então, isto se torna um inimigo. Se torna um inimigo. É um inimigo que às vezes os homens vai deixando. Aí tá lá de bobeira, lá, a mulher tá dormindo, fica lá olhando. Aquilo ali, irmão, aquilo ali é uma miragem. Aquilo ali é uma miragem. A maioria daquelas meninas é drogadas. A maioria é drogada, os meninos são drogados. Gente totalmente sem nenhuma esperança. Gente que vai para casa chorar. Gente que vai para casa, passa a noite toda chorando, se lavando, toma banho, toma banho, toma banho, toma banho. Está sempre imunda, se sente imunda. Aí tem que se drogar para esquecer que ela é imunda, ou ele é imundo. Então, e a gente, o homem principalmente, fica lá se deleitando com o sofrimento de alguém. Duas pessoas que são sofredoras. Essa deve ser o nosso coração em relação aos atores pornográficos, né? Então, abençoado. Então, eu estou falando de inimigos. A preguiça, né? Estou cansado, vou orar amanhã. Estou cansado, vou orar depois. Estou cansado, vou orar semana que vem. Estou cansado, não vou no culto hoje, não. Irmãos, nós estamos aprendendo tantas coisas com o Papai Deus. Paulo falou, será se vocês aprenderam mesmo de Cristo? Será se vocês aprenderam mesmo de Cristo? Será se vocês aprenderam mesmo de Cristo? Venha congregar enquanto é dia. O que é dia? Vai chegar um tempo, irmãos, que eu não sei como vai ser. Não sei como vai acontecer, se vai acontecer, se não vai acontecer. Pode acontecer. Então vamos cortar as pernas dos inimigos. Então você, aqui, ó, olha o que diz aqui sobre o inimigo da oração, que eu também coloquei: preguiça, desânimo, cansaço, pornografia, incredulidade. Olha o que o nosso irmão Tiago, ele falou aqui na carta dele, né? Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, ele diz assim: peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a dúvida é a incredulidade. Você leu comigo lá em Marcos, né, 11. Volte lá para Marcos 11. Marcos 11, versículo 23, ele diz: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, o problema está... O inimigo, um dos inimigos da oração é a dúvida. Então, olha o que ele diz: se alguém disser no seu coração a este monte, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a oração, quando o homem ora, o mundo espiritual ele cumpre o nosso barulho. Vou colocar um termo assim bem popular. Quando você ora, o mundo espiritual, que é o mundo poderosíssimo dos anjos que trabalham em nosso favor, eles se movem. É recursos, é livramentos, é ajuda, é socorro. Eu provo. O anjo que está contigo, ele não te serve se você ficar com a boca fechada. Ele começa a agir segundo você está falando. Você começa a falar, ele começa a trabalhar.
Se você não fala com o papai, que é o dono do anjo, papai é o dono dos anjos, dono dos arcanjos, dono dos querubins, dos serafins. Ele criou os céus, a terra, ele criou tudo, as coisas visíveis, as invisíveis, ele criou trono, soberania, ele criou tudo. Então ele é dono de tudo. Então você e eu temos que falar com o dono. Dizia até o falecido Wagner Monte, eu não sou dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Nós somos a igreja, nós somos filhos de Deus. Jesus falou, agora vocês são os filhos. Paulo falou, vocês são os filhos, nós somos filhos. Temos que falar. A oração é a única forma que temos de nos conversarmos com Deus. E Ele nos socorrer. Tu viu aquela história que nós narramos lá em Crônicas? De Josafá? Todo o povo se reuniu para orar. Então, amanhã é quinta-feira, nós vamos estar ali reunidos mais uma vez, em oração, em louvores, em comunhão, em palavra. Nós vamos estar ali oferecendo para o Criador um grande culto a Deus. Nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos aplaudir, nós vamos dizer muitos glórias a Deus, nós vamos dar muitos aleluias, vamos dar muitos glórias, muitos amém naquele lugar. Vamos dizer muitos graças a Deus, muitas palavras de gratidão a Deus. Então nós vamos estar ali amanhã, às 19h30, na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Nova Cidade, não, agora da Água do Rio, né? Água do Rio. Então estamos ali terças e quintas, 7h30, e aos domingos, 9 da manhã e 18h30. E todo primeiro sábado do mês, nós temos o culto que nós chamamos dos aniversariantes, né? Porque comemoramos os aniversariantes do mês. Então vai ser uma maravilha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu oro pelos enfermos que estão lá do outro lado. Se alguém doente, seja agora totalmente tocado pelo poder da cura, pelo poder da saúde, que haja saúde no teu corpo. Repreendo o câncer. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor curou a Ivete, curou a irmã Sandra, que ela falou, deu testemunho aí que ela foi curada do câncer. A irmã Ivete foi curada do câncer. A irmã Ivete foi curada da hérnia de disco. Hérnia de disco, Deus curou ela. Porque ela orou, porque ela recebeu a palavra, porque ela clama a Deus, ela fala com Deus. Deus, eu oro, intercedo por aqueles, Senhor, que não têm forças. Não têm forças para orar, porque a sua mente está poluída, sua mente está bombardeada por imagens terríveis. Deus, dê saúde espiritual, saúde na mente. Que a vida espiritual, Senhor, cresça. Que família, eu oro pela tua família, que haja harmonia, que haja amor na sua casa, que haja vigor físico, que haja longevidade. Eu oro pelos ouvintes, onde tiver alguém pelo aplicativo, pelas rádios, seja curado agora, curada, seja sarada, a doença maligna saia, essas dores desapareçam da coluna, dos ossos, do joelho, da cabeça, essa labirintite, essa tonteira, esse infarto que deixou essa pessoa toda torta, que ela volte às atividades, que ela seja curada agora instantaneamente pelo seu poder, que o paralítico se levante, o cego abra os olhos e o surdo se destape os ouvidos e o mudo comece a cantar e a louvar a Deus. Eu oro, Senhor, para aqueles que têm filhos nas drogas, um marido nas drogas, uma mulher nas drogas, na feitiçaria, na idolatria, na bruxaria. Eu repreendo, Senhor, essas forças malignas que têm comandado a mente de muitos. Eu oro, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, aqueles que têm trocado a sua glória, a comunhão dos santos, por comunhão de ímpios. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Oh, meu Deus, se nós entendêssemos isso,
como seria bom a vida de todos, como seria suprido a vida de todos, meu Deus. Muitas das vezes, Senhor, trocamos, às vezes, excesso de trabalho, só trabalha, só se preocupa com as coisas terrenas, só se preocupa com comida e com bebida, Senhor, com consumismo. Por isso trabalhamos, às vezes, igual loucos, para juntarmos tesouro, aonde o Senhor falou que a traça e os ferrugem come tudo. Ajuntemos tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba e não mina. Meu Deus, eu oro que haja paz nas famílias, que haja harmonia nas famílias, que casamentos sejam restaurados, que filhos voltem a se comunicar com seus pais, que os pais voltem a se comunicarem com seus filhos. Meu Deus, eu oro pelos ouvintes das rádios, para que eles recebam a graça e a verdade no seu coração, para que eles possam congregar, Senhor. Se for conosco, amém. Mas que eles congreguem, meu Deus. Que eles procurem uma igreja que ensine o evangelho da graça e a verdade. Mas se quiserem estar conosco, vim para o nosso meio, todos serão muito bem-vindos e serão muito bem tratados, porque a família Restituição é uma família educada, generosa, que ama de verdade. Nós não temos partidarismo, não. Nós amamos uns aos outros no amor do Senhor. Eu oro pela saúde de todos, que haja manifestações sobrenatural de Deus no teu corpo, na tua vida, na tua família, que curas aconteçam, milagres aconteçam, que agora esta dor desapareça do teu corpo, toda dor, a hérnia, desapareça, seque essa hérnia, hemorródia, seque agora, em nome de Jesus, seque agora essa dor na coluna, bico de papagaio, sai agora do corpo, pressão alta, colesterol ruim, glaucoma, mioma, saia do corpo dessa família, dessa casa, desse lar. Nós oramos juntos, em nome do Cristo ressuscitado, e o povo abençoado de Papai Deus, digam todos amém, amém e amém. Que bom que você participou conosco dessa ministração gloriosa. Deixa eu me despedir aí das famílias das rádios, passamos aí 5 minutos. Você que está aí pelas rádios, beijo para vocês. Espero que vocês tenham recebido essa palavra no nome do Senhor, tá bom? E soltando aqui, em nome de Jesus, deixa eu ir aqui, agora lá na 94.5, amanhã Deus vai me dar oportunidade de estar lá em cima, lá em Mesquita, para poder ajeitar essa 92.1, com toda a segurança dos anjos, protegendo a minha saída e a minha entrada e a minha saída, em nome do Cristo Deus. Amém. Saindo aqui, tocando aqui a oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz para a família que ficou aí, os irmãos que chegaram, irmã Fátima, que chegou depois, né? Irmão Gilmar, irmã Ana Maria, irmão Cláudio. Beijo para todos. Amanhã gostaria muito que vocês estivessem comigo, mas se não puderem estar, eu estarei assim querendo meu Papai Deus. Eu vou estar orando pela minha família, orando pelo meu país, orando pela igreja, orando por todos que amam o Senhor, para que o exército de guerreiros da oração se junte comigo. Porque o mundo precisa de guerreiros da oração. Você tem que assumir isto. Ore, irmão. Você que dorme tarde, ore. Fica de bobeira para lá e para cá, zumbiando para lá. Ore, ore. Fale com Deus. É melhor do que ficar falando bobagem. Fale com Deus. Tá bem? Tchau, 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 tchau.